Por séculos, a tatuagem foi uma arte de dor e paciência. Marcada na pele com ferramentas rudimentares, cada desenho era um testemunho de resistência. Mas se eu te dissesse que uma única invenção, nascida da genialidade de um dos maiores inventores da história, mudou tudo. Uma máquina que transformou a dor em precisão, a paciência em velocidade e a arte corporal em um fenômeno global. Prepare-se para descobrir como um aparelho elétrico, inicialmente criado para uma outra finalidade, revolucionou a tatuagem para sempre. Você já se perguntou como a tatuagem evoluiu de rituais tribais para a arte sofisticada que vemos hoje? A resposta está em um zumbido constante, no movimento preciso de uma agulha impulsionada pela eletricidade. Esta é a história de como a curiosidade, a adaptação e um toque de genialidade transformaram uma ferramenta de escritório em um instrumento de arte. Vamos mergulhar na mente de Thomas Edison, o pai da lâmpada, e Samuel O'Reilly, o visionário que viu o potencial de uma invenção marcar a pele de milhões. Fica até o final porque a jornada da máquina de tatuagem elétrica é mais surpreendente do que você imagina. E ela redefiniu não apenas a arte, mas a própria cultura da tatuagem. Salve, salve amantes da tatuagem e da arte, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, Yuri, mais conhecido como Putterby, e tá começando mais um vídeo aqui para esse canal, certo? Já vai deixando o seu like, se inscreve e comenta, por favor. Não deixa de comentar e se inscrever no canal para você que gosta de histórias da tatuagem. Aqui a gente traz conteúdo de verdade para vocês. E sem mais delongas, vamos para essa história que tá sensacional. Por milênios, a tatuagem foi prática universal, presente em praticamente todas as culturas do planeta. Desde as múmias egípcias com seus desenhos simbólicos até os guerreiros maoris com suas intricadas mocofaciais. A tatuagem era um rito de passagem, um símbolo de status, proteção, beleza ou pertencimento. Mas independentemente da cultura, o processo era quase sempre o mesmo: manual, doloroso e demorado. Ferramentas rudimentares como ossos afiados, espinhos de plantas, bambu ou até mesmo agulhas de madeira eram usados para perfurar a pele e inserir pigmentos naturais, como fuligem ou extratos de plantas. Cada ponto, cada linha era feito com precisão e paciência, um trabalho artesanal que exigia maestria e resistência, tanto do tatuador quanto do tatuado. A tatuagem manual era um processo íntimo e muitas vezes ritualístico. A dor era uma parte intrínseca da experiência, um teste de resiliência que elevava o significado da marca. Grandes tatuagens que cobriam extensas áreas do corpo poderiam levar semanas, meses ou até anos para serem concluídas, exigindo sessões repetitivas e um compromisso inabalável do tatuador e de quem estava sendo tatuado. Essa limitação de tempo e a intensidade da dor restringiam o acesso à tatuagem, tornando a prática muito mais exclusiva, muitas vezes ligada a rituais específicos ou a grupos sociais. A arte era bela, mas a barreira de entrada era alta também. O mundo da tatuagem clamava por uma revolução, uma forma de tornar essa arte mais acessível, mais rápida e, quem sabe, menos dolorosa. E essa revolução estava prestes a chegar, vinda de um lugar inesperado, o laboratório de um dos maiores inventores da história. Em 1876, o prolífico inventor Thomas Edison, o mesmo homem que nos deu a lâmpada incandescente e o fonógrafo, patenteou um dispositivo que, à primeira vista, não tinha nada a ver com a tatuagem. Era uma impressora autográfica, ou caneta elétrica. O objetivo de Edison era simples: criar uma forma mais eficiente de duplicar documentos. A caneta, equipada com uma agulha oscilante, movida por um pequeno motor elétrico, perfurava o papel rapidamente, criando um extenso. E esse extenso podia ser usado para produzir múltiplas cópias de um documento. Era uma maravilha da engenharia para a época, um precursor das modernas máquinas de mimeógrafo e fotocopiadoras. Mas como muitas grandes invenções, seu verdadeiro potencial estava prestes a ser descoberto por alguém com uma visão completamente diferente que a dele. Enquanto Edison estava focado em revolucionar o escritório, um tatuador de Nova York chamado Samuel O'Reilly observava a caneta elétrica com outros olhos. O'Reilly, um imigrante irlandês com uma paixão pela arte da tatuagem, percebeu algo que Edison não havia imaginado.
Se a caneta podia perfurar papel tão rapidamente e com tanta precisão, por que não perfurar a pele? A ideia era ousada, quase herética para a época. Bom, a tatuagem era uma arte manual e a introdução de uma máquina elétrica parecia desvirtuar sua essência. Mas O'Reilly era um visionário. Ele viu o potencial de transformar a arte e tornar ela mais rápida, mais limpa e, crucialmente, mais acessível. Ele sabia que essa invenção poderia mudar o jogo, e foi exatamente isso que ele fez. Bom pessoal, Samuel O'Reilly não perdeu tempo. Ele pegou a ideia de caneta elétrica de Edison e adaptou meticulosamente para o propósito da tatuagem. E em 8 de dezembro de 1891, ele obteve a patente da sua invenção, a primeira máquina de tatuagem elétrica rotativa. O design de O'Reilly era engenhoso. Ele modificou o mecanismo de agulha e adicionou um reservatório de tinta e otimizou o motor para a delicada, mais precisa tarefa de inserir pigmentos na pele. Sua máquina permitia que os tatuadores trabalhassem com uma velocidade e precisão nunca antes vista, abrindo um leque de possibilidades artísticas que eram impossíveis com as técnicas manuais. A dor do processo foi significativamente reduzida e o tempo necessário para completar uma tatuagem diminuiu drasticamente. A tatuagem estava prestes a sair das sombras e entrar na era moderna. A invenção de O'Reilly foi um divisor de águas, galera. De repente, a tatuagem deixou de ser um processo de horas e se tornou uma questão de minutos. Isso significa que mais pessoas podiam ser tatuadas em menos tempo, tornando a arte mais acessível e popular naquela época. Os estúdios de tatuagens começaram a florescer em cidades portuárias e centros urbanos, atraindo uma clientela diversificada, que ia de marinheiros e soldados a trabalhadores e, eventualmente, membros da alta sociedade. A máquina elétrica não apenas acelerou o processo, mas também permitiu a criação de designs mais complexos, sombreados e coloridos, elevando o status da tatuagem de um ofício rudimentar para uma forma de arte mais reconhecida. Mas a revolução não parou por aí. Bom pessoal, a máquina de O'Reilly foi apenas o começo. Outros inventores e tatuadores, inspirados por sua inovação, começaram a aprimorar o design. E em 1904, Charles Wagner patenteou uma máquina de bobina dupla, que se tornou o padrão da indústria por décadas. As máquinas ficaram mais leves, mais eficientes e mais precisas. A eletricidade permitiu o desenvolvimento de agulhas mais finas, configurações de agulhas múltiplas e abrindo caminho para estilos de tatuagem mais detalhados e complexos. A arte da tatuagem, antes limitada para a capacidade humana de perfurar a pele manualmente, agora era impulsionada pela força da eletricidade, permitindo que os artistas explorassem novas fronteiras criativas. A máquina elétrica não era apenas uma ferramenta, era uma extensão da mão do artista, um catalisador para a inovação. Bom pessoal, e com a máquina elétrica, a tatuagem deixou de ser uma prática marginalizada e começou a se infiltrar na cultura popular. No início do século XX, ela se tornou um símbolo de rebeldia e aventura, especialmente para os marinheiros, soldados e artistas de circo. Mas, gradualmente, sua aceitação cresceu. Celebridades e figuras públicas começaram a exibir suas tatuagens, e a arte corporal, antes vista como desconfiança, começou a ganhar status de moda. A máquina elétrica foi fundamental para essa transição, pois ela permitiu que a tatuagem fosse feita de forma mais higiênica e profissional, dissipando alguns dos estigmas sociais que a prática tinha. A arte que antes era reservada a poucos, agora estava alcançando muita gente. E, com certeza, o mundo nunca mais foi o mesmo depois dessa época. E hoje, pessoal, a tatuagem é uma forma de arte respeitada e celebrada em todo o mundo. E muito disso se deve à invenção da máquina elétrica. Ela não apenas acelerou o processo, mas também permitiu uma precisão e detalhes que eram inimagináveis com as técnicas manuais. Graças a ela surgiram e floresceram inúmeros estilos de tatuagem, desde o realismo hiperdetalhado, que parece uma fotografia na pele, até a delicadeza da aquarela e a complexidade do pontilhismo.
E a máquina elétrica, em suas diversas formas e aprimoramentos, é a espinha dorsal da indústria da tatuagem moderna. Além da arte, a máquina também impulsionou a profissionalização e a segurança do trabalho. Com a capacidade de controlar a profundidade e a velocidade da agulha, o risco de infecção diminuíram drasticamente, e a tatuagem se tornou uma prática muito mais segura e higiênica, realizada em ambientes controlados e por artistas altamente treinados. O que antes era um ato de coragem e resistência à dor, hoje é uma experiência artística e personalizada. A máquina de tatuagem elétrica não apenas democratizou a arte corporal, mas também transformou em uma poderosa ferramenta de expressão pessoal e identidade. As pessoas usam tatuagens para celebrar momentos importantes, homenagear entes queridos, expressar sua crença ou simplesmente para adornar seus corpos com obras de arte. O que começou com uma adaptação engenhosa de uma impressora evoluiu para o coração de uma indústria criativa e vibrante, que continua a inovar e a desafiar os limites da arte na pele. A cada zumbido de uma maquininha de tatuagem ecoa o legado de Thomas Edison e Samuel Ohio, os homens que, de maneiras diferentes, acenderam a faísca de uma revolução que marcou a humanidade para sempre. A tatuagem impulsionada pela eletricidade deixou de ser uma marca de poucos para se tornar uma tela para a história de muitos. Da agulha de osso à máquina elétrica, a tatuagem percorreu um longo caminho. Ela sobreviveu a proibições, estigmas e preconceitos, sempre ressurgindo com mais força e significado. A invenção da máquina de tatuagem elétrica não foi apenas um avanço tecnológico, foi um marco cultural que democratizou uma forma de arte milenar, permitindo que ela florescesse e se adaptasse aos novos tempos. Ela transformou a tatuagem em um ritual doloroso e exclusivo em uma expressão artística, acessível, segura e infinitamente variada. É uma prova de como a inovação pode moldar a cultura e como uma simples ferramenta pode ter um impacto profundo na forma de como nos expressamos e nos conectamos com as nossas próprias histórias e identidade. Mas e aí, pessoal? E você? Qual a sua relação com a tatuagem? Você tem alguma? Qual a história por trás dela? Compartilhe suas experiências e opiniões aqui nos comentários abaixo. Eu vou adorar conhecer sua história e sua experiência. E se você gostou de desvendar essa fascinante jornada pela história da tatuagem e da máquina elétrica, não se esquece de deixar o seu like, por favor. Se inscreve no canal para mais histórias incríveis e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando sempre que sua participação é fundamental para continuarmos explorando os mistérios e as belezas da arte na pele. Bom, pessoal, essa foi a história de hoje. Agradeço vocês terem assistido até aqui e até a próxima. Beijo do Panther!